Eu tenho certeza que você se pergunta por que é que o químico adora tanto dar nome para substâncias. E a explicação para isso é muito simples. Existe uma infinidade de compostos na química. Imagina você a confusão que seria se eles não tivessem nomes específicos, nomes oficiais, tá certo? Então a IUPAC, que seria a União Internacional da Química Pura e Aplicada, é a entidade máxima da química, ela determina as regras para a nomenclatura, tanto na química orgânica quanto na química inorgânica. O assunto dessa aula é a nomenclatura de ácidos inorgânicos. E eu sempre dividi essa classe em dois tipos. A gente tem os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio na sua composição. Oxiácidos têm oxigênio na sua composição. Como eu já disse lá no vídeo sobre força dos ácidos, tudo que você faz a respeito de um ácido depende dessa classificação inicial. Então, seja para determinar sua força, o número de hidrogênios ionizáveis, ou mesmo a nomenclatura, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Começando o assunto aqui pelos hidrácidos. Nomenclatura deles, muito simples de verdade. Sempre vai ser assim, ácido, mais o nome do elemento, ou o nome do grupamento, e a terminação hídrico. Terminou com hídrico, lembra hidrácido, né? Você sabe que está falando dessa classe aqui. Vamos ver um exemplo. HF, o F é o flúor. Então a gente tem aqui ácido fluorhídrico. Estou colocando em azul para destacar para você. HCl, Cl é o cloro, ácido clorídrico. Perceba que a letra O sumiu. Quando a gente tem encontro de vogais aqui, você sempre vai tirar a última vogal do elemento químico. H2S, S é um enxofre. E nesse momento você precisa lembrar da nomenclatura dele no latim. Sulfur, com PH. Mas aqui a gente escreve com F, tá? Então ficaria ácido sulfídrico. Duas letras caíram fora. Sulfur, U e R, vazaram. Ácido sulfídrico. HCN. Pela primeira vez aqui nos hidrácidos a gente tem 3 elementos. E esse grupamento de carbono com nitrogênio, unidos por uma tripla ligação, ele é o grupamento ciano. Então aqui não é o nome só do elemento, e sim o nome do grupamento. Ciano mais hídrico origina o ácido cianídrico. E para a gente não ficar nessa chatice de só dar o nome da substância, eu vou citar algumas aplicações de cada uma delas. O ácido fluorídrico é um ácido muito tóxico, gasoso, e que tem uma propriedade interessante. Ele é capaz de corroer o vidro, e por isso ele é usado para fazer algumas marcações nesse material. O ácido clorídrico é o ácido do nosso estômago. Ele tem diversas aplicações. No comércio, por exemplo, ele é encontrado como ácido muriático, que é uma solução, ele é um gás, tá? Mas lá no comércio ele é vendido em solução aquosa. E é usado para limpeza de pisos, limpeza um pouco mais pesada, tá? O ácido sulfídrico é um cara com um odor bem desagradável. Ele dá aquele cheiro característico do ovo podre. Quem já sentiu sabe, não dá para esquecer, é terrível. E ele é decorrente da decomposição de matéria orgânica. A gente tem muitos aminoácidos que têm enxofre na sua composição. Então, aminoácido é uma estrutura um tanto quanto complexa. Conforme ele é decomposto, ele vai originando estruturas menores. E a menor estrutura com enxofre, tirando o enxofre, substância simples, seria o ácido sulfídrico. O ácido cianídrico eu já comentei na aula anterior de força dos ácidos, mas é aquele que era usado lá nas câmaras a gás da Segunda Guerra Mundial. Na segunda parte da aula eu vou falar agora da nomenclatura dos oxiácidos, e esses caras são um pouquinho mais chatos. A gente começa com a palavra ácido, igualzinho, depois o nome do elemento, tudo bem. E para finalizar a gente tem que escolher entre 2 sufixos, ou é ico ou é oso, tá? E não só entre 2 sufixos, como vai aparecer a possibilidade de 2 prefixos, 2 coisinhas que vão aparecer no começo da palavra, tá? Bom, existem vários jeitos de explicar isso daqui. Realmente tem várias possibilidades. Uma delas envolve o NOx, talvez seja mais disseminada por aí. Outras envolvem você decorar algumas tabelas e algumas cargas. E a que eu vou explicar agora também envolve uma tabelinha, que é essa daqui, que está na parede,
Mas eu tenho um esqueminha interessante, um atalho para você decorar essa tabela. Eu tenho certeza que não vai ser difícil decorar. Vem comigo. Você vai fazer comigo e eu recomendo que você faça já. Junto, pega o caderno, pausa o vídeo e faça junto. Uma tabela com esses elementos aqui, ó. Fósforo, enxofre, cloro, boro, carbono, nitrogênio. Faça essa coluna, depois uma coluna de hidrogênios, por fim uma coluna de oxigênios. E aí você numera 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1 a gente não escreve, né? 4, 4 e o resto é 3. Fez a tabela? Agora você tem que decorar. Como que você decora esse negócio? Tem uma palavra que não foi eu que inventei, tá? É meio ridículo, mas tudo bem. Se você decorar, o objetivo foi cumprido. Primeiro, segundo colegial beberam coca à noite. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 4, 4, o resto é 3. De novo. Primeiro, segundo colegial beberam coca à noite. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 4, 4, resto é 3. Beleza, decorou a tabela, agora você sabe que todos os ácidos que têm essa fórmula igualzinho tá aqui, vão terminar com ico. Se por um acaso ele tiver um átomo de oxigênio a menos, ele termina com oso. Se ele tiver um a mais, além de ter ico no final, ele vai ter o per no começo. E se ele tiver 2 a menos em relação à tabela, eu sempre estou comparando com ela, é oso no final e hipo no começo. Eu vou dar alguns exemplos já já, mas só para te explicar uma coisinha. Hipo lembra alguma coisa que é para baixo, né? Estou hipoglicêmico, hipotenso, hipoativo. Tudo coisa que está abaixo de um determinado referencial. O contrário de hipo seria hiper. Hiperglicêmico, hipertenso, hiperativo. Hipo, aqui não é hiper, eles tiraram o i, ficou o per, mas existe essa relação, é daí que veio o per. Beleza? Vamos ver alguns exemplos agora. Eu vou começar com esses que estão na tabela, portanto vou terminar com ico. Então aqui seria o ácido fosfórico, esse elemento é o fósforo, cortei a letra O. Lembra que o S é um enxofre, enxofre sulfur, sulfur mais ico, sulfúrico. Não se preocupe, assim, como eu vou saber que hora que some uma letra, onde que vai ser a acentuação? Isso daí é uma coisa que você vai pegando com o tempo. Vai estudando que isso aqui vai entrar na sua cabeça. Cl-cloro, ácido clórico, ácido bórico, não deu para escrever esse, carbônico, e o mais diferentinho aqui, ácido nítrico. Nitrogênio, perceba que metade da palavra sumiu, né? Ficou nítrico. Vamos sair da tabelinha agora e vamos mostrar aqueles que diferem em relação à fórmula. A diferença sempre vai ser em relação ao número de átomos de oxigênio. É por isso que eu tenho esse adendo aqui, tá? Primeira fórmula, H3PO3. A sua referência seria o H3PO4. Portanto, ele tem um átomo de oxigênio a menos, sufixo oso. Nome, ácido fosforoso. H2SO2, ele tem 2 átomos de oxigênio a menos do que sua referência. Então você coloca hipo no começo, oso no final. Ácido hipossulfuroso. Dobrei o S aqui, é uma questão de língua portuguesa. HClO4, compara com a referência. Tá aqui. Esse cara tem um átomo de oxigênio a mais do que a referência. Um a mais, coloca per no começo e mantém ico no final. Ácido perclórico. Fácil, né? Tenho certeza que você aprendeu. E agora eu quero escolher alguns desses caras aqui para falar as aplicações, aqueles que eu considero mais importantes. Bom, o ácido fosfórico ele é usado como acidulante na indústria de refrigerantes. Tá? Então se você olhar no rótulo da Coca-Cola, tenho certeza que você vai encontrar essa nomenclatura lá. Ácido sulfúrico, um dos mais importantes. Todo mundo sai repetindo, é o ácido da bateria automotiva. Isso é verdade. Mas ele tem uma infinidade de usos lá na indústria. Só uma curiosidade, para você medir o grau de desenvolvimento industrial de um país, um dos fatores utilizados seria o quanto esse país produz e consome de ácido sulfúrico, dado o número de aplicações que ele tem na indústria. O ácido bórico, ele é um cara que tem uma característica interessante, ele pode ser utilizado para a limpeza dos seus olhos. Então, quando for uma solução bem diluída dele, que é um ácido fraco, é chamado no comércio de água boricada. Tem essa aplicação oftalmológica.
Ácido carbônico seria aquele ácido que se forma quando temos a chuva ácida. Eu não digo o problema ambiental chuva ácida, eu digo qualquer chuva. Qualquer chuva tem um pH menor do que 7. Sempre será ácida, porque sempre haverá a reação do CO2 com a água para formar um ácido carbônico. Tudo bem, ele é um ácido fraco, mesmo assim ele consegue acidificar ligeiramente o pH da chuva.